Boa noite, mais um VivaCast. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, a nossa querida Fernanda Nancin. Olá, Fê, tudo bem com você? Olá, tudo ótimo. Tudo. Fê, primeiramente, quero agradecer por você ter vindo aqui hoje na nossa casa, conhecer a nossa casa, né? Gente, eu fiquei tão feliz, Flavinha, de ver o crescimento da Remax Viva, lembrar de você lá atrás, com o imóvel pequeno, mas super Verdade. firme, e ver o imóvel hoje, a imobiliária Remax Ficou Viva. linda. Se você não conhece, você precisa conhecer essa unidade, que está maravilhosa. Sala de treinamento para corretor, espaço para atendimento de cliente, ó, tá de parabéns. Obrigada, Fê. Arrisco dizer que é uma das mais bonitas Já ouvi do Brasil, dizer. quiçá do mundo, porque eu já visitei muita imobiliária fora, viu. Verdade. Tá de parabéns. Obrigada, Fê. Obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação aqui um pouquinho com a gente hoje em participar do nosso VivaCast. Prazer. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Fernanda, ela é especialista em marketing imobiliário e mídias sociais. Então hoje ela vai dar algumas dicas, falar um pouquinho com o nosso público e principalmente os corretores, né, Fê, do mercado imobiliário. Então, falar um pouquinho da experiência dela, do que o que funciona nas mídias sociais, né, Fê? Perfeito. Eu vou começar aqui falando um pouquinho, explorar um pouco a visão da Fernanda sobre a presença digital e o posicionamento da marca para o corretor, né? Uhum. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que um corretor que quer se destacar no digital precisa entender antes de tudo. Ótima pergunta. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender no digital, que ele vai funcionar como fosse o offline. Então, o que você vive no offline, ele vai funcionar no digital. Qual que é a diferença? É que o digital você tem a possibilidade de escalonar os seus pontos de contato. Então, quando eu estou aqui com a Flávia conversando, eu estou falando com uma pessoa só. Sim. Se eu estou gravando isso e colocando na internet, eu tenho a possibilidade de falar com 10, 20, 100, 1000 pessoas ao mesmo tempo. Então eu tenho que ser eu, a minha essência, Fernanda, eu não posso, acho que o primeiro de tudo é não querer fingir ser alguém que eu não sou. Sim. Entender que o digital, ele vai escalonar os meus relacionamentos, que para mim mercado imobiliário é relacionamento o tempo todo. E no digital eu tenho essa possibilidade de, numa tacada só, falar com muitas pessoas. E o mais importante aqui é entender para quem você se comunica. Quem é o teu cliente? Quem é a tua persona? Quando você escolhe um produto, você também está escolhendo a persona que você vai atender. E quanto mais você entende da tua persona, quanto mais você estuda do teu cliente, mais engajamento, mais conexão, mais relacionamento você vai gerar no digital. Sim, Isso no offline quanto no digital. ter uma estratégia, né, Fê, antes de tudo, né? Uhum, sim. Legal. E me fale uma coisa, e quais os maiores erros que você ainda vê corretores cometendo no Instagram? Eu acho que um erro clássico é culpar a plataforma ao invés de olhar para si, né, porque é muito fácil a pessoa falar assim: ah, o Facebook não me dá retorno, o Instagram, o YouTube, o que seja", às vezes até plataformas como o Google, portais imobiliários, mas será que o teu imóvel tá com o estudo de mercado em dia? Será que tá com as fotos impecáveis? Será que tem demanda para aquele produto? Acho que, assim, o primeiro é você olhar para dentro, chamar a responsabilidade para você. Então esse é um primeiro erro. O segundo, erro que eu vejo no digital, a gente vai falar mais do mesmo, é você entender do teu cliente. Então se você atende alto padrão, você tem que gerar conteúdos para o alto padrão. Esse é um erro básico, você está ali no seu dia a dia, vivendo o seu dia a dia, não gerando valor para o teu cliente final. Convivendo. Convivendo com essas pessoas, por isso que eu falo, o que funciona no offline vai funcionar no digital. Então você está circulando onde o teu cliente circula, Aonde eu estou, né? e o que você faz no offline, você vai só divulgar lá no digital. Se você trabalha Minha Casa Minha Vida, você deveria circular nesses lugares ou entender quais são as dores desse cliente para gerar conteúdos que vão se conectar com o pessoal no digital. E só nesse gancho, Fê, só para a gente falar um pouquinho, que às vezes eu percebo corretores que é trabalhar com tudo, né? Não tem um nicho, né? Então, assim, tem corretor que ainda não sabe, ah, eu trabalho com casa do padrão, mas também trabalho com casa médio padrão. O que que você vê nisso? Esse é um erro clássico que, de novo, vai cair,
numa falta de constância do digital. Não tem como, é humanamente impossível você gerar conteúdo para baixo padrão, médio padrão, alto padrão, imóvel corporativo, fazenda. Aí a tua audiência nunca vai identificar você como especialista. Sim. Como é que ela vai resolver o meu problema se ela nem sabe direito que solução você resolve? Então, acho que a falta de especificidade, de especialização, desculpa, é exatamente um erro que o corretor comete no offline e que vai traduzir desse erro para o digital também. Primeiro ele tem que escolher um nicho que ele quer trabalhar e o que ele está habituado, Exato, né, não adianta ele trabalha num mercado Minha Casa Minha Vida e escolher um outro padrão. Então aonde ele convive, aonde ele está, né. e a gente, assim, não é que ele não vai, o Não meu posso. padrão eu não posso, meu É, padrão de vida é Minha Casa Minha Vida, mas não. eu quero atender alto padrão. Você circula nesse lugar, você tem conexões com esse lugar? Se você tiver, ok. A questão é você não ter nenhuma conexão com esse tipo de audiência e querer gerar valor para Sim. essas pessoas ou querer captar imóveis. Vai demorar muito mais, vai cansar, energia E não vai ter resultado, e não vai ter né. resultado. É porque é muito relacionamento, ainda mais esse público, né, Fê. Eu Com acho que certeza. tudo, tanto no Minha Casa Minha Vida, como também alto padrão, então tem que ter o relacionamento dentro desse nicho, né. Exato. E o que diferencia um corretor que gera autoridade de um que só faz barulho nas redes? Polêmica essa pergunta. A gente sabe que tem um monte de influenciadores agora do mercado imobiliário, né, de Sim. você ver que a pessoa tem um monte de seguidores e número de visualizações, mas que nos bastidores a gente sabe que não está Não. vendendo nada. Então acho que uma das principais diferenças de quem tem autoridade é quem gera prova social. Então como é que você gera prova social? Mostrando o teu resultado. "Olha, vendi a casa tal, vendi a casa tal, atendi esse cliente". E isso é uma super dica para você gerar autoridade para você. Fechou um negócio, fechou uma exclusividade, fechou uma locação, ou até pessoalmente ali com os clientes, grava isso. Depoimento. Faça depoimentos, divulgue esses depoimentos, porque isso é uma prova social. E a prova Sim. social vai diferir daquele que só está fazendo Auê. exatamente o auê, o barulho, que só está colecionando seguidores, mas que no final do dia o que importa, gente, é dinheiro no bolso, Sim, né. sim. E seguidor não paga nenhum boleto, Não. o E que a gente paga percebe que boleto é às vezes tem resultado. seguidores que não existem, né, Fê. A gente Ah. percebe isso. Essas métricas de vaidade, né, Sim, do que sim. adianta eu ter 10.000 Milhões. seguidores, se eu não estou gerando nenhum tipo de lead, eu não se esses leads não são se não é um canal de aquisição. Não adianta você ter 10.000 seguidores se você não tem engajamento Sim, nenhum, se você não transforma seguidores em potenciais sim, clientes. sim. Aí ele faz um post lá, não tem às vezes tem uma curtida e nenhum comentário. Falo: "Nossa". É Então tudo é seguidor tudo fake. seguidor fake. É. É. E você acredita que todo corretor precisa criar conteúdo? Ou existe outras formas eficazes de presença online? Essa é uma ótima pergunta. Na minha visão, falando de presença digital, a melhor forma de você crescer é gerando conteúdo. Por quê? Porque você está mais interessado em ajudar o outro do que com a comissão no teu bolso. Na verdade, a comissão ela vai ser um resultado da ajuda, Sim, de quanto você serve o outro, quanto você serve o seu cliente. Quando o cliente entende que você pode ajudá-lo, ele gera uma confiança, estabelece essa relação e aí ele fala assim: "Espera aí, essa pessoa, eu conheci ela, eu gostei dela, eu confiei, eu vou fechar um negócio com ela". Então, o gerar conteúdo ajuda você a ter mais autoridade, ajuda no relacionamento. Então, na minha visão, a melhor forma para crescer no digital seria gerando conteúdo. Mas não é a única forma. sim. Você colocar ali de forma consistente vendendo imóvel também pode ser uma forma, vai demorar um pouco mais, mas é possível. Não Também. existe uma fórmula mágica. Sim, existe várias ações, né, eu É, falo. É igual exato. você vender um imóvel e criar um plano de marketing. Então não existe só uma forma. Você tem que fazer o acompanhamento, tem que acompanhar esse plano de marketing, né. E vamos falar então um pouquinho, Fê, vamos destacar o marketing como ferramenta estratégica e não só estética, tá. A Uhum. gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente fala muito de marketing,
como estratégia, mas na prática, o que isso significa para um corretor no dia a dia? Na minha visão, marketing é estratégia. As pessoas muitas vezes confundem marketing com publicidade. Publicidade está dentro do Dentro. marketing. Então, se você não está aumentando o teu faturamento, se você não está aumentando tua base de clientes, se você não está gerando retenção desses clientes, indicações desse cliente, você não está fazendo marketing. Você está fazendo qualquer outra coisa, mas não é marketing. Uma publicação no Instagram não é marketing, é uma das estratégias que você está utilizando ali para vender o teu imóvel, gerar autoridade, certo? Fazer um e-mail marketing não é uma estratégia, é uma ação. Fazer uma publicação no Reels não é uma estratégia, é uma ação. O que que vem por trás dessa ação? As estratégias que são desenvolvidas. Primeira coisa que você precisa fazer, identificar a tua persona. Quem é o cliente que você atende? Quais são as dores desse cliente? Quais são os sonhos desse cliente? Qual que é o comportamento dele, né, no dia a dia? É casado? É solteiro? Tem filhos? Qual a idade dos filhos? Que escola esses filhos estudam? Nas horas vagas, o que que essa pessoa faz? Quais são os esportes que ela gosta? Tudo isso vai envolver quem é essa persona. Sim, perfeito. Depois, que muitos corretores abandonam, né, você acompanhar o funil, você está falando de acompanhamento. Qual que é o funil dessa persona? Ela entrou aqui e te conheceu. Qual vai ser as ações que você vai fazer para que ela passe a considerar você como uma possibilidade? Porque ela pode te conhecer. "Ah, eu sei que existe a Remax Viva". Sim. Não sabia quem era a Remax Viva". Fiz ações, montei uma estratégia, agora várias pessoas conhecem a Remax Viva, porque você fez Google, porque você está com uma imobiliária gigante aqui, então quem passa sabe quem é a Remax Viva. Então, o primeiro passo, a pessoa conheceu a Remax Viva. Depois eu tenho que fazer ações para a pessoa me considerar como uma possibilidade, como uma solução. Quando ela procurar a imobiliária, ela tem que me achar aqui. Exato, porque tem a Remax Viva e tem outras Sim. imobiliárias. Qual que é o terceiro passo? É a pessoa confiar em você a ponto de você ser a primeira pessoa, a primeira imobiliária a ela pensar quando pensar em mercado imobiliário. Todas essas etapas são ações completamente distintas. Então, o É um corretor complemento, né. tudo é um complemento. Então, assim, na minha visão, o marketing, ele o que que vai além das estratégias? Você entender para quem você está atendendo, você entender, o funil, você gerar conteúdo para cada, etapa dessa, pensar em ações sempre considerando a tua persona. Isso é estratégia. Sim. Hoje aqui dentro da imobiliária a gente tem o start, né, Gabi? Gabi acompanha isso. O start o que que é? Quando a gente, faz a captação das imagens, por exemplo, do imóvel com o corretor. O corretor ele marca uma reunião com o pessoal do marketing, e ele explica aquele imóvel para que tipo de público. Se é realmente para um casal com filho, tem muita escada, então não vai ser para um idoso. Idoso. Então eu acho que é bem isso que você falou também, é uma das primeiras etapas para Uhum. até colocar ele numa campanha de impulsionamento, e saber certo, assim, criar a persona correta, né. Gostei desse método START. Que é bem o primeiro ali, o momento que a gente tem que entender que senão você acaba investindo muito e se espalha, né, Fê, às vezes você não atinge o público. Exato, agir com estratégia é você economizar tempo e dinheiro. Sim, Você só vai economizar tempo e dinheiro se você entender para quem você está se comunicando. Porque eu posso fazer uma ação aqui para todos os habitantes de Atibaia, mas todos os habitantes procurando. estão procurando o imóvel que eu estou vendendo? Sim, Provavelmente não, porque cada um tem uma particularidade. sim. Obrigado pelas dicas, quem está acompanhando a gente aí, encaminha aí para os seus colegas e bora lá, Fê. Fê, tem alguma campanha ou ação que você acompanhou e que foi um divisor de águas para um profissional ou equipe? Eu vou falar de 2 Tá. cases. Teve um case que eu achei muito interessante que aconteceu lá em Vinhedo. Era um imóvel no Toscana, se eu não me engano, que é um condomínio de alto padrão, e a corretora, né, a gente também fazia esse alinhamento com o corretor para entender quem era a persona desse imóvel, então a gente Legal. fez ali um plano de marketing, que é bom lembrar que o plano de marketing sempre é personalizado para cada imóvel.
E aí colocamos ali várias ações, incluindo ações digitais e offline, e uma das ações era fazer o tal do home staging, convidando após o home stage, porque não adianta só fazer o home stage, depois do Sim. home staging ter ali o dia de visita, do home staging. E aí a gente já estava assim: "Olha, o home staging só vai ser, investido, porque tem que fazer um Sim. investimento", na época era em torno de 1% do valor do imóvel, do valor do imóvel, perdão, da comissão do imóvel. A gente falou assim: "Olha, vamos colocar para 45 dias depois, a gente vai fazer todas as ações possíveis, como vai Depois exercer um investimento maior, a gente coloca o home staging pra cada daqui 45 dias". E aconteceu exatamente isso, a gente seguiu toda a lista o ali, o plano plano, e a gente chegou e falou assim: "Olha, realmente vai precisar dar uma movimentada aqui no offline". Fizemos o home staging e passou 3 semanas, o imóvel foi vendido por conta do home do home staging. stage. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é a gente entender que, uma ação não substitui a outra. As ações do online colaboraram para que o home staging fosse um evento de Sim, sucesso, porque o imóvel já estava rodando há muito tempo, no mercado, sim. e aí as pessoas entenderam que era uma boa oportunidade, quiseram ir até o imóvel para conhecer naquele ambiente todo montado, e Ah, que é é outra fantástico a coisa. estratégia do home stage, Sim, né. sim. Então esse foi um case muito legal que eu acompanhei. Outro que foi muito legal também, foi uma ação que a gente fez, com um imóvel, acho que no condomínio chamava Grape Village, que a pessoa que estava alugando o imóvel, estava procurando um imóvel para comprar, e aí a gente fez uma ação tanto offline quanto online. Ela foi engraçado que a gente fez o acompanhamento do funil dela, porque ela depois, quando a gente fechou o negócio, falou assim: "Eu já tinha recebido um flyer dentro de casa, me atentou para o imóvel, aí eu comecei a pesquisar no site". Tá. E aí depois a gente fez uma ação de remarketing. Então ela falou assim: "Imagina, a negociação fechou-se por conta de um canal online", porque ela entrou em contato Sim, via online, o lead veio online. tá. Mas ela falou: "A primeira vez que eu fui impactada foi através de um flyer". Então a Olha, gente não pode, descartar o mundo offline. Uma ação colabora com a outra, complementa. complementa, né, uma ação à outra. E aí fechamos aí o imóvel depois do flyer, a gente fechou em 25 dias, Tá. mas teve todo um processo até ela identificar que ela gostaria realmente, pesquisar, então Então uma foi coisa vai complementando a outra, tanto sim. online quanto o offline. E não estou dizendo aqui que é impossível fazer 100% online. É possível, mas talvez vai demorar um pouco mais, Sim, né. sim, Quanto mais ações você fizer focadas na persona, mais rápido vai ter o resultado. sim. E a estratégia até, de repente, um offline, né, aonde você vai colocar isso também, né, Fê? Bravo, É, exato. é. Aonde Porque você vai você colocar? Onde a tua persona circula. sim, sim. É igual a Porque gente tem a Sandra Canelas mesmo, que é um case bacana dentro da Remax hoje. Você vai lá no onde ela está ela tá nas televisões, dentro da padaria, ela está no shopping, nos melhores shoppings, então assim, é o offline. exato, mas aí a Sandra estudou a persona dela, ela atende alto padrão, então quantas padarias tem em Vinhedo? Eu não Sim, sei, milhares, sei lá. sim. Só imobiliário em Vinhedo tem É, 70. Vai mas ela deve ter. escolheu as melhores Ela que escolheu as padarias onde ela sim, imagina que a persona dela vai circular, esse é é. o grande ponto. É. É tudo a gente fala que tem que existir a estratégia antes, não adianta Uhum. pegar um imóvel e colocar na prateleira e esperar acontecer, né, Fê. É rasgar É dinheiro, rasgar né. dinheiro, é isso aí. Fê, retomando aqui o nosso bate-papo, mostrar como a Remax estrutura o marketing para apoiar os corretores, né, vamos falar um pouquinho disso agora. E como funciona na prática o plano de marketing da Remax e o que está incluso? Bravo. Plano de marketing, ele sempre precisa ser personalizado para cada imóvel. Não existe um plano de marketing engessado. Existem ações sugeridas, mas cada imóvel precisa de uma necessidade diferente. Então, eu estou vendendo um terreno, numa área rural,
tô vendendo um apartamento, um estúdio, tô vendendo um apartamento com 3 suítes, tô vendendo uma casa dentro de condomínio, tô vendendo um galpão comercial. Imagina, cada tipo de imóvel vai ter um plano de marketing diferente, Sim, porque a gente sempre tem que pensar na na persona. persona. Que tipo de pessoa vai se interessar por uma casa de alto padrão dentro de um condomínio em Atibaia? Que características essa pessoa tem? Sim, Então, dentro do plano de marketing vão ter todas as ações que vão se conectar com essa persona. Tem gente que acha que, né, posso para facilitar a vida, eu vou fazer aqui um plano de marketing engessado. Isso não existe. Então, o plano é de marketing o mesmo para todos os imóveis, né. é impossível, não tem Impossível. como. Tem Sim, algumas coisas básicas, então, fazer ali uma vistoria de melhorias no imóvel, fazer as fotos, profissionais, fazer uma descrição jornalística, colocar nos portais imobiliários, tem coisas que são básicas sim. para O todo. raio que vai atingir, mas as personas são únicas. Exato. E aí tem cada imóvel vai ter uma ação diferente para se conectar com essas É, o que a gente pessoas. percebe é que muitos corretores entram no automático, Não então pode. não pode. É o que a gente, às vezes, conversa com os corretores, é o quê? Você pegou o imóvel, para um pouquinho, analisa ele, né, monta uma estratégia, nem que você demore um dia para lançar esse imóvel, né. Olha que interessante, né, por isso que eu acho a Remax fantástica. Tudo tem um método, tudo tem um processo. Então, lá na primeira reunião, o que que o corretor precisa saber? Ele precisa saber a motivação de venda daquele imóvel e conhecer o imóvel. Sim, É esse o objetivo que ele tem, conhecer o imóvel e conhecer a motivação do proprietário. A partir dali, ele conhecendo o imóvel, ele vai entender se tem problema de estrutura, se não tem, por que que por que que o proprietário comprou aquele comprou. imóvel. Só aí ele vai gerar vários argumentos de venda, porque se foi importante para o proprietário, pode Pode ser ser. para pessoas semelhantes ao proprietário. Então tudo tem um método, você não pode pular Sim, os porque existe passos. a primeira Por que que visita. existe a primeira visita? Você Sim, precisa entender qual a motivação do proprietário e conhecer o imóvel. sim. Não é o momento de vender representação com exclusividade, não é o momento de dar o valor do imóvel. Ficar falando de você ou da Remax, Não, não. não. É para Aquele é o criar ali momento o até para você rapport, pra entender se aquele imóvel vale a pena você trabalhar ou não, sim, porque sim, pode ser que não seja, sim. né, pode ser que você entenda a motivação ali do proprietário, o Não é proprietário o tá ali no momento. me não é o momento, exato. Sim, perfeito. E tudo isso vai influenciar nas ações do plano de marketing. Sim, legal, Fê. E em que momento o corretor deve acionar, esse é legal, acionar o time de marketing da imobiliária para potencializar um imóvel? Primeiro ponto, esse corretor ele precisa participar de todas as formações, de todos os cursos que a imobiliária oferece, né, dentro da Sim, Universidade da Remax, dentro da escola da imobiliária, todos os cursos relacionados a marketing. Depois, ele está em dia com as formações, conhece o cliente dele, entendeu a persona, fez o plano de marketing. Pode ali não acionar, mas pode compartilhar com a equipe de marketing: "Olha, eu fiz esse plano de marketing, o que que você acha?". Às vezes não tem a necessidade: "Olha, eu conheço muito essa sim, persona, fez todas as ações, depois que fizer todas as ações e não está dando resultado, talvez seja um outro momento de entrar em contato com a equipe de marketing, para fazer sim. ali, de repente, talvez um reajuste de preço até, que a equipe de marketing vai falar assim: "Olha, talvez o problema não seja as suas Você ações, testou, fez tudo, fez as ações, mas talvez". retoma a conversa com o proprietário. Exato. Porque não tem mágicas. Eu estou vendendo meu celular. Meu celular é um iPhone 13, mas eu preciso muito comprar um iPhone 16 porque eu estou trabalhando muito com telefone, é o que eu preciso hoje, é um iPhone 16. Então, como eu estou precisando vender o meu telefone para comprar um novo, eu vou colocar uma oferta aqui de R$ 16.000 no meu telefone iPhone 13, Uhum. tá? Porque eu preciso muito comprar um novo. É.
Gente, eu posso fazer uma campanha na Globo, no Sim. horário nobre. Já falei sobre isso. Não vai Não. ter milagre. Ninguém vai mandar uma proposta de R$ 16.000 no meu Sim. telefone, entende? Olha, eu tenho um apego emocional, já viajou para vários países, Sim. gente. Eu já foi para a China, já foi para Portugal, já viajou muito. Ninguém vai pagar R$ 16.000 no Sim. telefone, porque o mercado não paga. E a gente tem muito disso, viu, E Fê? aí, às vezes, a pessoa quer fazer um super investimento de marketing, mas está errando no básico, que é no valor do imóvel. Sim. Hábitos, visão de longo prazo e posicionamento estratégico. O que você percebe em comum entre corretores que realmente crescem com consistência? Eu acho que tem a ver com planejamento e um pouco de fome mesmo, né, a pessoa querer estar disponível ali e falar que vai dar certo, não Sim, existe plano sim. B, Eu falo sangue no olho, né? sangue no olho, É, né, não existe plano B, vai dar certo sim, eh, eu acho que é um pouco disso, de acreditar no que você nas estratégias que você determinou, ter fome, acho que é um pouco disso. sim, e persistir, né, Fê, porque não é fácil. Eu acho que não é só o ramo imobiliário, eu acho que tudo que você faz, você tem que estar ali persistindo e ter foco, né, Não realmente. adianta ser só ter foco e não Sim, adianta só ter planejamento, tem que ser uma combinação de vontade, de disciplina, de planejamento, de foco, sim. né, É, e não desistir. e não desistir. Exato. Como manter a a constância nas redes, mesmo em meio à correria da rotina de atendimento? Esta é dose, Fê. Essa olha, é uma Nossa. pergunta campeã, que É, eu sempre recebo. Aí eu volto no planejamento, né, você ter um cronograma ali de conteúdos vai fazer você se comprometer em produzir conteúdo. Então primeiro você tem que pensar: "Para quem eu vou produzir esse conteúdo? Que valores eu posso gerar para essa persona, para que eles engajem com esse conteúdo?". Depois coloca num cronograma de segunda-feira, o que que eu vou fazer? Qual é o conteúdo que eu vou gerar? Separa um horário na sua semana, olha, 1 horinha de planejamento e 1 horinha para produzir. E depois você vai fazer todos os seus atendimentos, avaliação de funis, recuperar cliente, né, que está ali, reciclar cliente que está abandonado. Eu acho que a grande questão é você montar um cronograma e determinar um horário ali, bloco de tempos que a gente sempre fala, né, na Remax, você ter num bloco de tempo, planejamento e produção de conteúdo. isso é fundamental, né, o que a gente fala todos os dias, mas parece que o corretor não tem esse hábito, Hábito, falta de é hábito. ba é falta de hábito. E hoje tá tão fácil, a gente tem aí ChatGPT, se você dá o comando para o ChatGPT, Sim, óbvio, você tem que estudar sobre o teu cliente, claro. você tem que estudar um pouco sobre geração de conteúdo e dar o comando certo, ele te dá a semana de que conteúdo você precisa Sim, produzir. sim. Só Até que às tem que vezes fazer, né. tem que fazer. Tem que estar ali parando um pouquinho. E você acha que, assim, fugindo um pouquinho daqui, que é essencial hoje um corretor, a gente vê, a gente foi agora para Portugal, ano passado foi para Argentina, e o presidente, né, da Remax, o Peixoto, ele até comentou, né, no dia de uma reunião na Argentina, ele perguntou para os corretores, os top, né: "Hoje, se você entrar na Remax com a cabeça que vocês têm, qual que é a primeira coisa que vocês fariam?", né, e todos falaram: "Eu teria uma assistente", né, então eu falei: "Uau", né, porque a gente vê que muitos corretores hoje já estão num nível que é muito a demanda é grande, né, mas não pensa em ter uma assistente. E pensando na parte digital, como que você vê isso, um corretor, você acha que ele precisa ter um apoio, ele precisa ter alguém com ele, mostrando o dia a dia, como você vê isso, Fê? Eu acho que a pessoa precisa primeiro fazer o básico bem feito, Tá, né, você sempre fala isso, Fê. é. Eu acho que, chega um momento que é interessante sim, você ter um assistente, para gravar ali o teu dia a dia, te ajudar a gerar conteúdo, mas às vezes você tá pensando no assistente e você nem tá fazendo Nem os fez. stories diários,
você nem pega para, na hora que visitar o imóvel, para filmar o imóvel e falar: "Olha, tá entrando uma nova captação Sim, aqui, sim. na minha carteira", mostrar como arruma o imóvel antes de fazer Mostrar um bairro que ele uma está posicionado. dizer quais são as vantagens daquele bairro, mas de uma forma bem natural, porque você é especialista ali, então você vai falar assim: "Olha, que bacana, tô morando no Higienópolis agora, então eu sei tudo do Higienópolis, eu poderia ser uma corretora Corretora. posicionada ali e falar sobre o que que é legal no Higienópolis. Olha, você que está querendo morar no Higienópolis, aqui tem a Academia Competition", não vou falar qual que é a academia, Sim, "tem a Competition, se você tem filho pequeno, vale super a pena, você pode deixar as crianças de manhã aqui, vai malhar, depois você volta, passa no shopping, dentro do shopping tem a marca XYZ, sim. aí final de semana você não quer pensar muito em fazer comida, você pode ir lá no Jam, você almoça com teu marido e relaxe, depois você quer ir para um parque, tem o Vila Boim, então É, tudo isso é conteúdo para a tua sim, audiência, sim. para quem é especialista. É o realmente que você falou, é fazer o básico, E às vezes a gente não tá fazendo não tá nem fazendo isso e nem tá isso. querendo chamar o assistente. Verdade, verdade. É, uma coisa complementa a outra, mas se a pessoa não faz nem o básico, né, Fê, então Exato. ela tem que estar ali se movimentando, né, a Hum. gente percebe que às vezes os corretores querem, mas não estão fazendo, gerando nem o conteúdo básico do dia a dia, né. Fica naquela rotina, É às vezes engolido pela é rotina. engolido pela rotina, é isso aí. Por isso que a questão do planejamento e do bloco de tempos funciona muito. Porque se ela não colocar como prioridade, Sim, nunca vai acontecer. E o momento ideal, ah, mas é porque meu cabelo não tá bonito hoje, eu não vou gerar conteúdo porque minha maquiagem não tá legal, ou porque eu tô num mood que não tá muito sim. bom. Nunca, porque o dia tá chovendo, nunca vai ter o dia ideal. Ela estando no bloco de tempo, ela vai lá e tem que fazer. Ela vai se comprometer com aquilo. Sim, sim. É Legal. inegociável. Produção de conteúdo, eu acredito que as mídias sociais, que a presença digital é um canal de aquisição de clientes, se eu acredito que sim, e coloco isso inclusive no meu plano de marketing, eu tenho que dar prioridade para isso. Sim. Essa foi uma dica muito legal e principalmente para mim, porque a gente, o dia a dia consome, né, Muito rápido. muito rápido. Então, assim, a gente agora está criando esse podcast, que é o VivaCast, então a gente está entrando numa rotina, né, aí de produções, mas também preciso do outro tipo de conteúdo, né, que é importante também. E criar esse bloco de tempo é essencial, então me deu um insight poderoso aqui a Fernanda, para a gente aplicar. E também, assim, um pouco, né, vou dar um pouco de carinho, assim, não se frustra se você não conseguir Sim, todas as semanas, entende? Se compromete com aquilo, mas vai ter uma semana que tá super corrido, que você não vai sim. conseguir se comprometer, aí na outra semana você compensa também, não se cobra tanto, né, porque aí a gente se frustra e É, fala você assim: "Ah, isso fica não vai ai, funcionar é, nunca, eu não sou para isso", você e fica aí infeliz, né. exato. É, É um canal de muito potencial, tem muita gente sim, ganhando dinheiro por conta da presença digital, mas, né, pezinho no chão, sim. né, tudo é possível se você tiver um E planejamento mostrar o ali. que quem é você, né, Fê, Uhum. principalmente, é o que você falou. Ser você tanto no off como no online. É, porque se você fica fingindo ali, isso Sim, cansa. cansa, tem hora que você não vai sustentar isso, né, a máscara, né. Exato. E Fê, se você pudesse dar só um conselho de marketing para quem está começando agora, qual seria? Marketing no geral, né. Sim. Se apaixone pelo seu CRM. Nossa, perfeito. Casa com CRM. Nossa, é uma Dedica briga. tempo com o CRM, porque no CRM, gente, tem um mar de oportunidades. Às vezes a gente fica atrás do próximo lead, do próximo lead, do próximo lead, e tem um lead lá atrás que foi abandonado, que precisa de acompanhamento. Dentro do CRM, o quanto mais informação você coloca, melhor, porque vai te dar mais munição para você fazer atendimento, para você fazer anúncios. Então o CRM para mim, é a maior dica que eu É poderia acompanhar a dar. jornada, né, Fê. A gente fala assim que a gente percebe aqui, durante o processo de um ano de uma imobiliária, a gente tem a plataforma C2S, e que tem um Que eu acho histórico, que é fantástica. fantástica, e a gente percebe que às vezes tem muito cliente ali parado e muito dinheiro.
coisa que a gente fez muito investimento e teria que retomar esses clientes, mas a gente percebe que os corretores não retomam. Mas sabe que é o problema? Tem muitos corretores, não sei se você vai concordar comigo, tem muito corretor que acha que ele tem bola de cristal. Então, chega o cliente, ele sabe se o cliente está pronto, não está pronto, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro. E aí, como ele tem outros recebendo outros leads, aí ele escolhe: "Ah, esse eu acho Eu que vale a acho. pena, É, esse eu é. acho que vai comprar, então eu vou dar assistência para esse". E os outros que você deixou ali para trás? Se você não entrar em contato o mais rápido possível, você nunca vai saber. Sim, sim. Aconteceu uma história muito engraçada, eu não vou mencionar o nome da pessoa, Tá. mas quando eu estava dentro do departamento, né, de marketing de uma imobiliária, eu fazia a reciclagem de Os leads? clientes, Ah, dos tá. leads. Então todos os leads que tinham sido colocados como abandonados, eu Uhum. pegava todos e ia ligando um por um. Nossa. E aí aconteceu com uma corretora, que eu falei assim: "Ah, esse cliente aqui, o que aconteceu com ele?". "Não, olha para a foto dele no WhatsApp, esse homem nunca vai ter R$ 700.000 para Ai, pagar num terreno". julgou. Eu falei: "Ah, então tá bom, então vamos ligar aqui junto comigo". Nossa, dá até frio na barriga. É, aí ela falou: "Claro, vamos ligar junto". E aí eu peguei o telefone, coloquei no viva voz. Atende. Aí um senhor que tinha uma voz bem humilde mesmo, aí ela falou assim: "Ó, eu tô retornando que você estava interessado num terreno no Toscana, e eu tô retornando aqui a tua ligação, o terreno vale 700.000, não sei o que", ele: "Ah não, 700.000 não, não tô procurando, um terreno de 700.000". Aí ela fez uma careta pra mim e falou assim: Ah, seu é, é. "O que eu tô procurando é um terreno em torno de 1,5 milhão, algo maior". Nossa, e aí? E aí a gente Ela quis acompanhou. retomar. Aí ela quis retomar, É. mas isso acontece muito, né, do corretor achar que tem uma bola de cristal e que vai conseguir sempre identificar se é um cliente potencial ou não, e Sim. depois ir para o próximo, né, ir para o próximo, ele quer sempre ir para o próximo lead. É, na verdade ele quer atender o que é fácil, É, né, e não quer ter o trabalho de acompanhar a jornada desse cliente. exato. E às vezes do seu acompanhamento, nem que ele não compre hoje, mas você vai fidelizando ele que quando ele realmente estiver preparado, ele vai procurar esse corretor que acompanhou. O corretor que gerou confiança para ele, Confiança. que deu atenção para ele. Isso, isso. E é o que você fala, o CRM, eu falo, muitas imobiliárias não têm o CRM, eu acho que Que e existe mesmo. é maioria, vou É. falar, né. Mas é uma briga dentro da imobiliária, Fê, aqui a gente tem muito disso, de as pessoas alimentarem esse CRM. A gente fala: "Gente, para a gente poder ajudar, o marketing poder também ajudar, Uhum. nós precisamos que isso seja alimentado, Com para a gente certeza. saber qual que é o público, o que está acontecendo, da onde ele veio, porque senão a É, gente é muito o marketing não tem investimento". uma bola de cristal, Não como é que ele tem. vai saber qual é o público daquele Sim, imóvel? sim. Inclusive essa semana mesmo a gente teve uma reunião com alguns corretores, que realmente foi gerou essa polêmica, né, com esses corretores, mas, a gente falou: "Mas e o CRM? Vocês precisam ajudar a gente com o Uhum. CRM, porque é fundamental para a imobiliária poder ajudar". Às vezes não é só um meio marketing, é realmente você descobrir aonde está o cliente, qual é a necessidade e aonde a gente tem que atacar por o maior investimento, né. Uhum. Porque senão você acaba investindo para tudo quanto é lugar, você pulveriza O dinheiro, o o dinheiro, o investimento, investimento. e acaba não tendo o retorno Sim, que é esperado, né. sim, sim. Isso é uma questão também polêmica, mas eu gosto de reforçar, e tudo bem se você não gostar do que eu falar, mas a responsabilidade de venda do imóvel, ela é sempre compartilhada com a imobiliária. Não Sim. é 100% da imobiliária, não é 90% da imobiliária. Você que é corretor, você é protagonista dos teus resultados. Então, se você quer vender aquele imóvel, se numa empresa, né, você tem que investir de 5 a 20% do teu faturamento em marketing, cada produto é uma mini empresa. Sim, Cada produto que sim. você pega para captar é uma mini empresa. Então, você pode investir de 5 a 20%,
da comissão que aquele imóvel vai gerar. Porque senão não vai ter retorno, né, Fê. Eu Você acho vai que é receber uma comissão de R$ 60.000 sim, e você quer investir 300 em e foto que ter e quer resultado. ter resultado rápido, não vai ter. E a gente, eu falo assim que a imobiliária, né, a Remax, ela oferece o suporte para o corretor em todos os sentidos, né, Fê. Hoje nossa imobiliária tem o setor de marketing próprio com 2 pessoas na equipe, onde pode ajudar esse corretor, então oferece estrutura Que e custaria muito caro para ele, como autônomo, sim, ter 2 assistentes é dando jurídica, suporte jurídico, administrativa, o imóvel, então imagina. assim, eu acho que é um conjunto, né. Uhum. Todo mundo tem que se complementar dentro de uma empresa, né, cada um faz a sua parte. Então a Claro. imobiliária faz a parte dela, e o corretor também faz a parte dele, né. Então e a gente percebe dentro de um plano de marketing, que às vezes eles querem muito lead, né, tá só ali: "Cadê o lead? Cadê o lead?". Mas será que eu já fiz algo por esse imóvel? Ou ele só está ali impulsionado esperando o lead ou o cliente chegar? E acho que esse também é um outro problema do corretor achar que o lead vai investir no Meta R$ 1.000, R$ 1.200 e vai vir leads. O Meta ali é um cliente de meio boca de funil. Cliente fundo de funil é no Google, é a pessoa que Sim, ela acordou e falou: "Tem um problema. Ah, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar uma casa". Aí ela vai lá e no vai colocar, Google. escrever: "Quero comprar uma casa". Agora vamos ver com o ChatGPT essas coisas como é que vai ser. Sim, Mas hoje em dia é no Google. Então o valor você coloca 1.200 no Google, desaparece. Por quê? Porque é um lead mais mais qualificado. qualificado. Então se você quer, fazer investimentos no Meta, eu acho que é super válido, mas entendam que você está jogando uma rede ali no mar, que vai vir peixe e vai vir um monte de porcaria, Sim, né. Você sim, tem que estar disposto ali para atender todos esses leads e verem que vão ser vários leads desqualificados, porque ele está no meio do funil. sim. Pode ser que ele já está pesquisando por muito tempo e que por acaso ele já está no Já no está funil, mas a probabilidade é muito é muito menor. menor, é. É. Em relação ao YouTube, Fê, o que que você acha? Eu acho muito legal, tem muito o YouTube hoje, organicamente é fantástico. Falando em campanhas pagas, é bem acessível se você pensar no custo por clique, mas eu ainda acho que é uma mídia mais para gerar autoridade do que para gerar, o lead efetivo, né. Tá, Tem um monte de exemplos, né, teve um exemplo de uma corretora inclusive que vendeu para o Joel J, não tá. sei se você acompanhou, não esqueci o Ah, já sobrenome vi. dela, acho que é Mônica, que Tá, o lead veio através de um vídeo do YouTube. legal. Então, acho que para gerar autoridade é muito legal, para imóveis mais de alto padrão que você vai conseguir mostrar Sim, no vídeo do o YouTube pessoal quer ver o realmente uma completo. experiência, é muito legal. Sim. Eh, mas aqui são casos, né, É, a gente acompanha a específicos. gente não está muito tempo no YouTube, né, mas a gente acompanha a nossa team leader, a Cris Sato, ela já está há 5 anos no YouTube, e ela faz venda pelo YouTube, mas são casas de alto padrão, a gente percebe. Então e ela fala que ali é mais realmente o alto padrão que está acompanhando ela no YouTube, Uhum. mas são pessoas já mais qualificadas, que E já que querem provavelmente aquele já está consumindo, imagina, ela está há 5 anos no YouTube, que sim, ela já gerou uma e é autoridade ali tudo dentro ela da não põe um dinheiro, plataforma, Fê, tudo orgânico. orgânico, mas ela tem muito conteúdo, Exato. né. E aí, porque ela tem muito conteúdo, o algoritmo entende ela como alguém relevante e acaba espalhando, Entregando. entregando esse conteúdo para mais É, pessoas. legal. Fê, adorei estar aqui com você hoje, por mim eu ficava mais um tempinho aí, mas eu sei que você tem os seus compromissos. Quero agradecer pela sua vinda aqui para Atibaia, saiu de lá de longe, de um evento que você ia ter hoje, Sim. né, muito obrigada por seu, comprometimento com a Remax Viva, né. Eu acho que, pelo respeito que você também teve com a gente, te admiro cada dia mais pelo seu trabalho. Vamos marcar aí uma aula aqui para a turma também, Pode chamar, pode chamar. que principalmente o pessoal aí da alta performance estão pedindo realmente, entender um pouquinho mais da mídia social, estratégia mesmo,
para trabalhar com o público A e B, né, que eu acho que faz bem o perfil também de Atibaia. E, Fê, quer falar mais alguma coisa? Deixar Uma frase, eu vou deixar uma frase. frase. Os dias ruins vão acontecer e tá cansado, tá liberado. A gente só não pode desistir, porque quem está no topo teve seus dias ruins, mas não desistiu um dia sequer. Verdade, Fê. É isso. Adorei. Não desistir nunca. É isso aí, Fê. Desanimar tá liberado, só não pode desistir. Desistir. Isso é uma coisa que todos esses anos a gente desanima, né, Fê? Faz Não te faz parte. parte. Tem dia que fala: "Ai, nossa", né, mas a gente está aqui por amor, para servir as pessoas, é o que eu falo para minha equipe, eu estou aqui para servi-los e ajudar sempre nessa jornada de crescimento, de prosperidade. E a prosperidade a gente fala que não é só a riqueza, né, a riqueza também é prosperidade, Sim. mas também na parte de ser feliz, de fazer aquilo que gosta, né, com amor. Então é bacana Adorei essa palavra, servir. servir. Obrigado, Fê. Obrigada a Vocês você ter pelo vindo convite. aqui, e vocês aí que segue a gente aí nas nossas redes sociais. Até a próxima, valeu, Até a próxima. até.